Bom dia, pessoal! Está começando mais um 2 a 1 e hoje nós vamos falar de um tema super importante, violência contra a mulher. Bom dia, Guilherme! Bom dia! Vamos falar um pouquinho então sobre violência contra a mulher e as repercussões psicológicas. Patrícia, o que você tem de notícia aí pra gente? Vocês sabiam que 35% das mulheres já sofreram algum tipo de violência pelos parceiros íntimos em todo o mundo? E que isso tem aumentado muito da pandemia. A gente percebe um crescimento de buscas, inclusive por consultas psicológicas e psiquiátricas, por conta das repercussões que isso tem causado. Então, seja as mulheres que são violentadas psicologicamente, que é aquela coisa mais velada, seja por violência de fato física, né, Patrícia? Exatamente. Para vocês terem uma noção, o número de ligação de mulheres pedindo apoio em redes de telefone que se solidarizam e oferecem saída para ajudar as mulheres em situação de violência aumentou 5 vezes. É um número bem grande, né? A gente percebe já no consultório as repercussões, por exemplo, de transtorno de estresse pós-traumático, que são... Imagina, o estresse pós-traumático é muito conhecido com aquelas pessoas que vão na guerra, né? Filmes de guerra, e que a pessoa começa a viver com pensamentos, evitar aquelas situações. Isso tem vindo no consultório. Mulheres que têm vivido, têm sonhado, têm se preocupado o tempo inteiro com isso, não conseguem, sentem crises de ansiedade, de pânico, sintomas depressivos, quando já pensam no relacionamento, pensam em tudo o que tem que fazer e que muitas vezes não conseguem sair desse tipo de relação muito difícil. E se a gente for parar para pensar, a violência doméstica é quando um parceiro controla ou domina o outro por meio de práticas de comportamentos abusivas. Então isso envolve o abuso emocional, o abuso físico, incluindo também o abuso sexual. É verdade, existe aquele mito, né, de que não ocorre abuso sexual no relacionamento. Afinal, eu tô casado, mas não. É muito comum a relação sexual não consentida durante o próprio casamento. E outras vezes a mulher, até de uma maneira psicológica, ela fala, eu preciso ter relação por conta do meu marido, por conta da minha relação, e acaba indo lá, às vezes até contra a vontade. Mas, Patrícia, eu te fazer uma pergunta. Você consegue reconhecer, você consegue dizer para o público qual que é o perfil daquele homem que tem um perfil manipulador, um perfil abusador, para que as mulheres consigam identificar a própria relação? Consigo sim, Guilherme. É importante a gente pensar que o parceiro íntimo capaz de ser abusador com a gente costuma dar alguns sinais. O primeiro deles é a pessoa monitora onde você está, com quem você está, fazendo o quê? O segundo, essa pessoa, ela age de uma maneira irritadiça, de uma maneira raivosa, ela tem um temperamento explosivo. Ela também deprecia a sua inteligência, a sua aparência, os seus interesses, aquilo que você gosta. Ela pode te ridicularizar na frente dos outros. E você consegue perceber essas diferenças. Às vezes o marido chega para a mulher e fala, você tá muito bonita, mas... Nananana. Ou faz algumas questões mais proibitivas para essa mulher. E ela vai cada vez mais se anulando nesse relacionamento, vai sentindo cada vez pior, como se ela não valesse nada. E aí entra, eu acho que um pensamento terrível, né? Ah, é melhor estar com ele do que de repente sofrer sem ele. Então ela acha que estar sofrendo com alguém muitas vezes é melhor do que estar sofrendo sem estar com ele, e que isso é muito enviesado, né, Patrícia? Exatamente, e às vezes isso já é a própria circunstância da relação abusiva te puxando para você ficar cada vez mais dependente de um parceiro íntimo perigoso, de um parceiro íntimo abusivo. Então, muita atenção. Se porventura você está passando por uma situação como essa, você começa a se sentir angustiada, triste na maior parte do tempo, desanimada, sem prazer nas coisas, ou então está em casa, por exemplo, e começa a sentir falta de ar, palpitação, dor no peito. Se você está sofrendo essa condição, tem se sentido às vezes sozinha, não tem com como buscar ajuda ou com quem buscar ajuda, tenha na gente uma fonte de apoio. Podem mandar mensagem para mim, tenho certeza que é para a Patrícia também, direct, mas busca ajuda. Não deixa de ir atrás, porque isso é muito importante, pode te ajudar muito aí para os próximos dias e até para repensar um pouco mais esse relacionamento. Pessoal, e se você está passando por isso ou conhece alguém que está passando por isso e você não sabe muito bem como abordar essa pessoa, pode entrar em contato comigo, @Patrícia_psicóloga clínica. Eu vou ter o maior prazer de ajudar. E se de repente você, pessoa aí do sexo masculino, se identificou com algumas coisinhas que eu falei e fala, meu Deus, será que eu tô tendo uma prática abusiva? Será que eu tô sendo injusto com a minha companheira? Tô ultrapassando os limites? Também pode me procurar que eu vou te ajudar.
E você, mulher que estiver passando por uma situação de violência ou conhecer outra mulher que esteja passando, Disque 180. Obrigada, Guilherme. Que isso, é um prazer, essa manhã maravilhosa estar com vocês aqui no sábado, é muito agradável. Quem quiser, me siga no Instituto Labinas, é @Instituto Labinas nas mídias sociais. E agora, passando a voz aí para vocês. Um abraço!